Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos e amados irmãos e irmãs, católicos, evangélicos, jovens que estão por aqui. É uma alegria estar com cada um de vocês hoje. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma e é uma alegria, já tá tarde, olha a hora aí, já quase 9 horas da noite. E é uma alegria estar aqui com vocês, não poderia deixar de vir nesse nosso quinto dia de reflexão, mesmo no domingo. Nós iremos fazer, com a graça de Deus, 40 dias ininterruptos de meditação da Palavra de Deus e da leitura das 40 meditações do livro A Cruz de Cristo. Hoje o Evangelho é especialmente muito importante para nós jovens, porque o Senhor vem aqui nos dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor hoje nos mostra, queridos e amados, que nada nesse mundo, nenhuma alegria, nenhum prazer desse mundo vai ser suficiente para preencher esse vazio, essa busca incansável do teu coração. Porque nem só de pão vive o homem. Que a gente está falando aqui, né, não do pão só da comida, mas do pão que é o fruto da terra. As coisas, os frutos da terra, eles não são o suficiente para preencher o vazio do teu coração. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que vão chegar aqui. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. O fruto da terra, as coisas passageiras, as coisas terrenas não são o suficiente para preencher o teu coração. E aí, sabe qual é o problema? A gente dá a nossa vida. A gente passa o nosso tempo, a gente dedica os nossos anos de vida para conquistar coisas passageiras que nós vamos deixar aqui. Mais cedo ou mais tarde, queridos e amados irmãos e irmãs, nada mais seremos, esse corpo que vos fala, nada mais será que pó e ossos dentro de uma caixa de cimento, a 7 palmos abaixo do chão. Então, nada mais seremos que pó e ossos. E nós damos essa vida, passamos essa vida inteira, os anos que temos aqui, para conquistar coisas que não levaremos. Boa noite, Juliano, que Deus te abençoe. Então, aqui o Senhor vem nos falar no Evangelho de hoje. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Boa noite, Fernando. Boa noite, Adriana. Que Deus abençoe vocês. Então, assim, no dia de hoje, no quinto dia da Quaresma, primeiro dia da Quaresma, eu espero que vocês tenham ido à missa, os irmãos evangélicos tenham ido ao culto. E assim, hoje, nessa noite, para terminarmos o nosso dia, quem ainda não teve oportunidade de escutar o Evangelho de hoje, vamos fazer essa meditação aqui juntos. Que Deus abençoe vocês. O Evangelho de hoje está em Mateus 4, do 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11, a tentação de Jesus no deserto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Salmo 90. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe:
dar-te-ei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Deuteronômio 6, 13. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados, que as palavras desse Evangelho possam penetrar no nosso coração e na nossa alma, para realmente fazer a transformação que nós pedimos nessa quaresma, a conversão dos nossos corações. Amém. E aqui, boa noite, Dudu, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E aqui nós vamos pegar alguns pontos desse evangelho, esse evangelho pequeno, mas que tem tanto a falar ao nosso coração, aos nossos corações. Primeira coisa, desde o primeiro versículo, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Então aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, está aqui a prova, a primeira prova, que se até hoje você duvida, boa noite, Luciano, boa noite a todos que estão chegando aqui, se em algum momento da tua vida você duvida da existência do demônio presente na terra para te tentar, aqui está a resposta que você precisamos. Primeiro versículo do Evangelho de Mateus 4:1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Então aqui a gente vê a existência real do demônio e o quanto ele quer tentar, ele quer estragar e quer te separar do Senhor. E aqui a gente vê também que o Espírito levou Jesus ao deserto para que Jesus passasse. Jesus se fez homem igual a nós, exceto pelo pecado. A diferença de Jesus para nós, seres humanos fracos e pecadores, é que Jesus não pecou. Mas as tentações que nós passamos todos os dias, Jesus Cristo foi levado ao deserto para passar. Olha só, Jesus ficou 40 dias, imagina você, 40 dias, 40 noites, sem banheiro, sem cama, sem tomar banho, sem comida, sem água. Jesus passou 40 dias no deserto, sem comida, sem água, sem tomar banho, sem ter onde ir ao banheiro. Jesus sem uma cama para recostar a cabeça, sem um travesseiro. Imagina onde Jesus dormia nesses 40 dias. E ainda foi tentado pelo demônio. Então aqui houve essa permissão, como aconteceu com Jó também. Houve essa permissão do Senhor, do Espírito, que levou Jesus para ser tentado pelo demônio. Houve a permissão de Deus para que Jó fosse tentado, provado a sua fé. E aqui Jesus Cristo também foi levado ao deserto para ser tentado. Então, muitas das vezes pode estar acontecendo na tua vida, você fica aí perdido, loucamente, né, sem rumo, desnorteado, desnorteada. Boa noite, Wesley, boa noite, Raquel, boa noite, Lúcia. Às vezes a gente fica tão desesperado, o que está acontecendo na minha vida, que deserto é esse, por que o Senhor está me deixando nessa situação, me deixando nessa provação. O Filho de Deus também foi levado ao deserto para ser, aqui olha, tá, exatamente, tem a função, tem o objetivo. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Então, querido e amado irmão e irmã, não se surpreenda se você estiver passando por momentos de deserto, momentos onde o Senhor não está te dando a resposta que você quer. Ele está te deixando nesse deserto para te amadurecer, para te fortificar. E para você perceber que sim, que a tentação do demônio é real. E aconteceu isso com o Filho de Deus. E o demônio, primeiro, conhece a palavra de Deus, ele usa a palavra de Deus para tentar o Filho de Deus. Olha só a astúcia, o quanto o demônio, o quanto é covarde, o quanto ele é esperto. E se fez isso com o Filho de Deus, imagina contigo, comigo, meu irmão, minha irmã. Imagina o nível, o jogo é muito pesado. A gente está nessa terra
vivendo de verdade uma guerra. E aí tá você preocupada em ganhar coisa, comprar coisa, em dar um jeito de passar a perna em alguém para ter alguma vantagem aí no teu trabalho, na tua vida, em comprar casa, comprar carro, comprar apartamento, trocar de celular, ser promovido. Aqui a gente está vivendo um cenário de guerra e eu sinto te falar. Mas você, muito provavelmente não vamos passar nem 100 anos aqui nessa terra. Nem os que você ama. Então essa luta, essa ganância, é dar a vida, dar o sangue, dar o teu tempo, para não levar nada daqui e ainda pior, comprometer a tua alma. E o teu chamado para o dia de hoje é conhecer a palavra de Deus, porque é com a oração e é com a força da palavra de Deus que Jesus Cristo, Filho de Deus, vem te mostrar que da mesma forma que você é tentado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, também foi tentado no deserto. E fraco, absurdamente fraco, porque você imagina como que está uma pessoa depois de 40 dias sem dormir, sem ter onde dormir direito, sem ter uma cama, dormindo no meio do deserto que faz um frio danado. À noite no deserto a temperatura despenca, tipo, é muito quente de dia e muito frio à noite. Deserto é temperatura de extremo. Então tá uma pessoa que não dorme, que boa noite, Mércia, boa noite, Ângela, sejam muito bem-vindas. Uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não come, uma pessoa que não bebe água, uma pessoa que não tem onde tomar banho, uma pessoa que não tem onde ir ao banheiro. Imagina nesse cenário por 40 dias como que está absurdamente enfraquecida. E Jesus não teve, ele não usou do seu poder de Filho de Deus para se fazer maior ou para ficar fazendo milagres e ali, estala o dedo e as coisas mudam a favor dele. Não. Ele quis passar por todos esses momentos de fraqueza e de dor para ser igualzinho a gente. Porque depois de ser tentado que os anjos vêm e servem ele, não antes. Então, para te mostrar que se você se sente fraco, se você se sente fraca, ou se eu me sinto fraca para vencer as tentações do demônio, Jesus Cristo, com fome de 40 dias e sede de 40 dias, e nessa situação precária de morar no deserto 40 dias, ele lutou e venceu as tentações do demônio. Para te mostrar que você está num cenário muito mais favorável, meu irmão, minha irmã. Você tem tua casa, você tem tua família para te apoiar, você tem comida, você tem emprego, você tem dinheiro. Você está num cenário muito mais favorável que o de Jesus Cristo naquele momento para falar que você é fraco, que você é fraca para vencer a uma tentação que o demônio fica aí tentando a tua cabeça, o teu juízo e a tua vida para te levar para o inferno. Porque aqui a gente vê que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo demônio. Primeiro, a tentação existe, o deserto, o Senhor te deixa passar pelo deserto para tu ficar mais forte. E terceiro, o demônio existe. É real e aqui tenta o Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Gilmara. Boa noite, Carlos. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Sejam muito bem-vindos. E aqui, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. E naquele momento onde ele estava enfraquecido, ele estava com fome, o Filho de Deus com fome, imagina só. Jesus é Deus também, o Deus Todo-Poderoso, dono de tudo, com fome. Dono de todos os frutos da terra, com fome. O quanto Jesus se fez pequeno, se fez frágil, fraco, como eu, como você, para te mostrar que é possível. E o tentador se aproximou dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui o Evangelho ainda tem muito a ser falado, mas nessa noite, nesse domingo, a gente vai ficar nessa reflexão. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Então, querido e amado irmão e irmã, você conhece essa palavra que procede da boca de Deus? Porque Jesus vem vencer a tentação da dúvida, do tentar a Deus com a palavra. Porque quando o demônio vem e coloca Jesus lá naquele ponto alto e fala: se joga daí, você não é filho de Deus? E aí nesse momento onde a gente quer tentar o Senhor ou a gente duvida do poderio do Senhor,
Como que Jesus vence essa tentação? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6. Depois ele fala, leva ele para um monte alto, mostra todos os reinos do mundo, aí quer tentar Jesus pela avareza, pela ganância, pelo poder. Olha, se você se prostrar diante de mim, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. E aí o que Jesus responde? Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então aqui, querido e amado irmão e irmã, o Senhor vem combater as tentações do demônio com a palavra, que está lá em Deuteronômio 6. Então, nos mostra que o Filho de Deus conhece as Escrituras. O Filho de Deus lia as Escrituras. O Filho de Deus sabia, decorado no coração. Decorar é ter no coração. Então, o Senhor tinha dentro de si, dentro do seu coração, as palavras, as leituras. E como que nós, míseros mortais, não sabemos, não temos tempo para conhecer, para ler as Escrituras. Boa noite, Flávia, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Como que nós não conhecemos a Escritura se o Filho de Deus foi levado para o deserto e venceu o demônio a partir da proclamação da palavra de Deus? O demônio vinha com uma tentação, Jesus fraco, 40 dias sem comida e sem água. Jesus fraco sabia de cor, no coração, a palavra de Deus. E é isso que você precisa saber, é isso que você precisa dedicar. E não dedicar a tua vida para querer comprar coisas, para querer gastar coisas, para querer empreender, para querer mudar de emprego, para querer, evoluir nessa vida terrena com coisas materiais, porque o Senhor fala que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que te interessa nessa vida é fazer a vontade de Deus, meu amado irmão e irmã, porque realmente a gente não vai passar mais de 100 anos nessa terra. Daqui a pouco, Juliana e eu e cada um de vocês e cada um que a gente ama nessa terra não vai ser mais que pó e um monte de resto de osso dentro de uma caixa de cimento lá no cemitério, a 7 palmos debaixo do chão. A gente não vai ser mais que isso. Então para de perder o tempo da tua vida, o tempo que o Senhor está te dando para fazer coisas tão erradas que ofendem tanto ao Senhor, porque não só de pão vive o homem, nada que transcende a comida, não só os frutos da terra que eles não vão te trazer. Além de ofender ao Senhor, de perder teu tempo, tua vida eterna, além disso não vai preencher o teu coração, porque é só a palavra de Deus. É só o que vem do Senhor que preenche esse vazio do teu coração. E assim, nos completa hoje, glória a Deus por isso, a 5ª meditação do livro A Cruz de Cristo, que nós vamos estar lendo ao longo de toda essa quaresma. A 5ª meditação é Por que me bates? Por que me bates? Que foi no dia, essa meditação é referente ao momento em que Jesus Cristo, foi levado, capturado no Monte das Oliveiras. E aqui o texto nos diz que Jesus avançava aos tropeções, com as mãos atadas atrás das costas e uma corda presa no seu pescoço. De longe, seus 2 discípulos o seguiam, Pedro e João, muito longe, para confortarem Jesus com uma palavra de alento ou com um olhar de afeto. Eles estavam longe, sentiam um sincero amor pelo seu mestre, mas não era amor o suficiente para permanecer com ele, vivendo um risco de vida. Um dia chegará esse momento, mas agora não sabem como fazer. Os seus discípulos abandonaram o Senhor. Pedro e João depois vão dar sua vida pelo Senhor, realmente como apóstolos, serão mártires, serão martirizados, vão dar a vida pelo Mestre, mas não naquele momento. Só depois da ressurreição do Senhor, só depois de anos de pregação. Boa noite, Leandro, Deus te abençoe. Só depois de anos de pregação, que realmente eles vêm a ser martirizados, mas naquele momento em que Jesus foi pego no Monte das Oliveiras, depois, quando Jesus foi crucificado, esses discípulos observavam ao longe.
Boa noite, Manu, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. E aí passava da meia-noite, quando chegaram com Jesus à casa de Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás pôde perceber imediatamente que tinha diante de si um homem sereno e sem medo. Não seria nada fácil condená-lo num juízo improvisado. O ancião interrogou-o brevemente acerca da sua doutrina e dos seus discípulos. O que ele ensinava? O que ele pretendia com esses sermões? Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Por que me perguntas? Interrogas os que me ouviram. Eles sabem o que eu falei. Então, um servidor deu-lhe uma bofetada enquanto o repreendia. Assim respondes ao pontífice? Não era o pontífice, mas, como o tinha sido anteriormente, continuavam a chamar-lhe assim. Dessa forma, era a primeira vez que a mão de um homem batia no rosto de Jesus. E o céu inteiro se comoveu. Ainda que os presentes não o tivessem percebido, o Senhor recebeu com paz essa violência inesperada. Era algo baixo e indigno bater num homem que estava amarrado. O Santo Sudário mostra o inchaço de uma pancada grande no pômulo direito, como que produzido por uma paulada ou por um soco muito forte. A face de Jesus está tão entumecida que o olho quase desaparece debaixo do inchaço. Pode ter sido a bofetada que Jesus recebeu na casa de Anás. Assim se deu início às intermináveis ofensas físicas que só acabariam vendo Jesus morto. O sacerdote não censurou a ação do servidor. Achou bem. Então Jesus respondeu: Se falei mal, diz-me em que, mas se falei bem, por que me bate? Boa noite, Adson, que Deus te abençoe. E aqui nós refletimos: por que me bate? Não esqueçamos que as nossas faltas e os nossos pecados foram como os instrumentos da paixão. Os espinhos, os pregos, a mão que feriu o Senhor. Quantos desses espinhos, quantos desses pregos foram espetados por nós? Quantas vezes a nossa mão esbofeteou o Senhor Jesus? Pensemos, pelo contrário, que os nossos desvarios, os nossos pecados, atingem o próprio Cristo e tornam a crucificar o Filho de Deus e a expô-lo em infâmia pública. Quantas vezes nos terá dito o Senhor Jesus: por que me bates? Nunca mais, Jesus, nunca mais. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, com essa reflexão do dia de hoje, e vai apertar, muito interessante porque eu sempre leio antes essa reflexão, o texto é um pouco maior, são algumas páginas e eu trago alguns trechos para cá. E é sempre muito doloroso e para mim faz muito sentido olhar para a cruz de Jesus e pensar no quanto ele se doa por nós, no quanto ele se entrega e no quanto nós ainda somos capazes de ser como esse